No Alentejo, uma antiga escola de uma freguesia de Nisa foi transformada num espaço museológico. O Idevor Mendonça foi até lá ver como é que este projeto pretende recordar as tradições e as memórias locais. As gustativas ficam por aqui. Bom dia, Sónia. Bom dia, Jorge. Muito bom dia a todos. Nós hoje, na Praça da Alegria, viemos até Montalvão, porque viemos conhecer um espaço único que celebra história, tradição, mas também cultura. De seu nome, Montalvão Vintage. Se eu vos disser que neste momento estamos na entrada daquilo que era uma escola típica portuguesa em 1950, se calhar não acreditam. Mas aqui, acima de tudo, pega-se no conceito de escola, aprende-se, mas ao mesmo tempo também se faz uma viagem pela cultura portuguesa. Como já viram, estão aqui os bibs e tudo mais, e eu, como na Praça da Alegria nós temos capacidades especiais, vamos fazer uma viagem no tempo e vamos até 1950. E nesta sala de aula temos aqui duas maravilhosas estudantes, aliás, deixem-me que vos diga, que bem comportadinhas que estão a assistir à aula do professor. Portanto, temos a Idalina Trindade, Presidente da Câmara Municipal, neste caso, de Nisa, e também temos a Carla Calado, museóloga. Muito bom dia às duas. Eu se calhar até vou pedir primeiro que se levante aqui a Idalina. Vamos fazer agora um teste, não é? Oh, Idalina, estamos a falar, obviamente, deste Montalvão Vintage, que acima de tudo pretende ser uma experiência, uma viagem na história com a mais recente tecnologia, como aqui se pode ver, mas celebrar as tradições portuguesas, não é? Exatamente. No fundo, pretendemos aqui neste edifício, que corresponde a um estilo arquitetónico do século passado, preservando e requalificando do ponto de vista do edifício, mas mantendo no interior, por exemplo, aqui, nesta aula, que bem apresentou, o espírito do ensino antigo, das escolas primárias antigas. Podemos ver aqui os vários objetos que eram usados. Muitos lá em casa com certeza se vão lembrar. Se vão recordar. E o que é que nós pretendemos com isto? Preservar, manter viva esta tradição, esta forma de estar, por forma a que a simbiose entre as gerações atuais e as gerações antigas possam aqui confluir e perdurar para, em termos daquilo que são as vivências que hoje em dia já não encontramos nas salas de aula, no fundo também casando aqui a modernidade com a tradição. Temos o professor dos anos 50 a dar a sua primeira aula, em janeiro de 1950, e temos ali o aluno, enfim, que vai levar com umas orelhas de burro, como se pode ver agora, que é muito antipedagógico, mas à época era assim que acontecia para se aprender bem a lição. Resulta este projeto de uma estratégia da Câmara Municipal no sentido de, preservando aquilo que é a nossa realidade identitária, dar vida, dar cor e fazer atrair visitantes ao nosso território. Neste resto de chão da escola primária, temos esta experiência do ensino de antigamente. Ao nível do primeiro andar, vamos encontrar duas salas etnográficas que representam também um modo de vida aqui das pessoas de Montalvão dos anos 50 e 60, ou a imigração ou o contrabando. Vamos ver a figura do contrabandista, porque a atividade agrícola após a escola primária, e para muitos tão pouco aprendiam a ler nestas carteiras, e por isso no espaço exterior elementos escultóricos que fazem lembrar a atividade agrícola à vida do campo. Reparou que este edifício tem uma enxada gigante com um cabo de 19 metros, que pretende também imortalizar, de uma forma um pouco exagerada, mas para saltar à vista de quem nos visita, o tarro para levar a comida para o campo, a bota do campo, que fatidicamente era aquilo que esperava esta juventude que passava nestas carteiras da escola. E se calhar é um momento perfeito, Idalina, peço desculpa, para passar aqui à Carla, porque não temos muito tempo, neste caso a museóloga. Oh Carla, estamos a falar deste espaço bastante especial, deste Montalvão Vintage, e lá está, é isto que as pessoas vão levar daqui. É um bocadinho da parte cultural, mas também embeber um bocadinho da vida que se viveu neste país por volta de 1950. Claro, normalmente eu acho que quando há projetos destes em edifícios desta natureza, é importante manter a memória. E isso foi aquilo que a Câmara Municipal tentou fazer, e bem,
que foi tentar a memória de quem aqui viveu e vivenciou a escola, e por isso é que está aqui esta exposição no Resto de Chão, e depois, ao mesmo tempo, aliar a sabedoria, os conhecimentos daquelas pessoas que viveram em Montalvão, nomeadamente através do seu artesanato, daquilo que faziam durante o seu dia-a-dia, da arte pastoril, que também temos exemplares lá em cima, da arte em cortiça, dos chales de pelo de cabra, que só se fazem em Montalvão, na verdade. Ou dos cobertores, não Ou é? os cobertores bordados a lã. Os cobertores bordados a lã aqui de Montalvão são muito sui generis, na verdade, porque são diferentes dos de Nisa. O desenho é diferente, as cores são diferentes. Mas Carla, se calhar não vamos revelar muita Tá coisa, bem. porque nós vamos continuar ao longo desta Ok, manhã, aqui ok. no Montalvão Vintage, Ok. e daqui a bocadinho diz que subimos ao primeiro andar e que Ok. temos duas alunas já a trabalhar ali na parte do Arts and Crafts. Muito bem. Portanto, beijinhos e abraços. Até já, já voltamos, porque agora temos que voltar à sala de aula que o professor está a falar. Sentem-se, sentem-se. Sónia Jorge, estamos de volta ao Montalvão Vintage. E o que é que acontece? Isto é como se quase estivéssemos num túnel do futuro. Estávamos em 1950 e aqui passamos para o futuro. Futuro porquê? Porque neste momento já estamos numa zona mais sofisticada, mas sem deixar de honrar, que é isso que se pretende no Montalvão Vintage, de honrar as tradições do passado. Eu continuo a ter comigo a Carla, que é que vou pedir para vir aqui para o pé de mim. Ó Carla, há pouco estávamos numa sala de aula de 1950, aliás, estamos num edifício que era uma escola, mas agora aqui neste piso encontramos já um bocadinho mais das tradições do artesanato, não é? É verdade, isto aqui é uma mudança quase radical, não é? De um piso para o outro. Aqui temos aquilo que diferencia estas gentes de Montalvão, na verdade, que são os cobertores, como eu disse, bordados a lã, que são lindíssimos por tudo, pelos materiais empregos, pelos desenhos e pela sua cor, como vê, e temos os famosos chales de pelo de cabra. São chamados chales de pelo de cabra porque, na verdade, são mesmo feitos com pelo de cabra. Ou seja, não é publicidade enganosa. Quem diz assim, é que é engraçado, aquilo é um trocadilho que fazem. Não, é mesmo o pelo de... E só se fazem aqui realmente em Montalvão. Portanto, no Concelho de Nisa é a única freguesia que faz este tipo de bordado. Portanto, tanto o cobertor como o chalho. São únicos Montalvão, aqui. únicos aqui, é Há verdade. pouco, antes de nos irmos embora, eu até disse, Carla, não vamos revelar muita coisa, que é para depois mostrarmos no segundo. Estava-me a falar da questão dos padrões, que neste caso são estes padrões que são únicos de Nisa. É verdade. Você vai ver os outros cobertores que vão ter a oportunidade de ver que são cores lindíssimas, muito coloridas, muito alegres, não é? Não são aquelas cores enfadonhas do cobertor preto, como vêem. Tem um desenho que é tão interessante e tão simples que ao mesmo tempo parece quase infantil, se repararem. E, portanto, eu acho que o facto de ser assim tão simples torna estas peças maravilhosas. Exatamente. Carla, eu vou-lhe pedir com licença, porquê? Porque se há bocado tinha duas alunas lá em baixo, agora temos duas alunas extremamente irrequietas. Diz até que estão num canto porque têm que estar de castigo, tal é o mau comportamento, estão sempre na conversa. Não são. São sim duas exemplares destas duas artes que acabámos de falar. Por um lado, tenho aqui a Cecília e a Maria, uma a trabalhar o pelo, os chales de pelo de cabra, e deste lado, neste caso, os cobertores de feltro. Eu começo já por si. Então, como é que é isto? Há quantos anos é que já faz estes chales? Acho que já há aí, sei lá, há uns 60 anos. Ó Cidália, e costuma acontecer as pessoas não acreditarem que isso é mesmo pelo de cabra? Há pessoas que não acreditam, como isto é um pelozinho tão fino e tão bonito, e já têm dito, como há com uma cabra, dita este pelo assim tão bonito. Mas não é isto, deve ser transformado noutras coisas, naquelas fábricas que eles transformam as coisas, mas é mesmo pelo de cabra. E é um trabalho muito demorado, ou seja, para fazer estes chales é muito complicado, ou não? Não é muito complicado, é como o senhor está aqui a ver, isto a gente até te manda aqui a prática, isto até se faz muito bem. Este agora que estou aqui a fazer, já nem é bem o pelo de cabra, já tem 70 de pelo de cabra e tem 30 de lã, porque agora já não se apanha o pelo de cabra. O pelo de cabra havia muito, antigamente havia, porque antigamente só aquelas pessoas que eram... que tinham bens, podiam... As pessoas com mais posses é que podiam ter, não era? Podiam ter estas coisas. A todos usavam cá em Montalvão como o traje de casamento, nos dias do casamento havia pessoas que os põem, antigamente, porque nem toda a gente podia ter. E depois isto começou-se a espalhar, como eu já disse ao senhor, aquelas senhoras antigas, só aquelas que governavam-se disso e trabalhavam o pelo de cabra.
Agora, e depois aquilo foi indo, foi-se espalhando, Até e hoje? até hoje. Começou-se a fazer o pelo de cabra, já sabe fazer muita gente. Eu, quando era nova, ensinei ainda a muita gente. O meu marido depois foi para Angola, era novinha, a minha filha era pequenina. O primeiro que eu fiz foi uma encharpezinha, até fui de Dom Feninha. E agora, que já é... Já fez um bocadinho mais de peças desde Já então. fez, já. Muito rapidamente, o que é que, na sua opinião, acha que torna estes chailos únicos? Porquê é que estes chailos são únicos? São únicos porque, não sei, acho que são bonitos, são fininhos e é um pelo de cabra, é uma coisa que não é muito vista e não se vê por muito lado, não. Muito bem. Posso lhe dizer que passou com distinção no teste. Afinal, estava preocupado aqui que se estivesse a portar mal, mas afinal fez o trabalho de casa. Agora, aqui com a Maria, que eu não sei como é que isto está a correr. Ó Maria, então diz que está com a mão num cobertor de feltro, é isso? É, um cobertor de feltro. A gente chama cobertores de feltro. E toda a gente fazia estes cobertores quando era no enxoval das noivas. Toda a gente tinha estes cobertores. Era parte da tradição ter um cobertor de feltro. Era mesmo. E até era costume, depois do casamento, vendiam-nos para comprarem as casas. Era assim que juntavam algum dinheirinho para comprarem depois as casas onde iam habitar. E começou a fazer os cobertores com que idade? Quando estava a preparar o meu enxoval. Ah, foi? Realmente. Ah! Quando é que a gente se queria casar, começava a namorar, então preparávamos o Ainda enxoval. ainda tem esse cobertorzinho que fez? Tem, sim. Ora. Ainda tem. A gente fazíamos todas o nosso enxoval, nas nossas idades, agora é que já não. Compra-se tudo já feitinho, que é uma maravilha. Muito bem. Mas Olha, naquele tempo e o que é não. que sente, o que é que sente, Maria, ao ver este espaço que, de certa forma, honra estas tradições? Gosto de ver, porque assim talvez sejam conhecidas por noutras terras sem ser a nossa. Se forem divulgadas, vão ter mais pessoas que possam saber que essas coisas que são fabricadas aqui, e a gente gosta, não é? De saberem as coisas que são feitas em Montalvão. Muito bem, portanto, estão as duas de parabéns. Deem continuidade a estas tradições e já sabe, se porventura vier a Montalvão, agora quando reabrirem finalmente os espaços culturais, não deixe de passar pelo Montalvão Vintage para fazer uma viagem no tempo às tradições, então aqui desta terra, e ter a oportunidade, quem sabe, de fazer também uma viagem aos anos 50.